Olá, tudo bem? Seres humanos, nós estamos aqui nesse episódio para trabalhar mais um De Frente com Fabi. A gente pegou e achou uma pessoa na rua, no caso, e veio para chamar você a atenção em relação ao tio Neném. E esse é o nosso querido aqui, internacionalmente conhecido, professor Tobé. Tudo bem com você? Obrigado, Fabi, por ter me chamado para participar do seu canal. É um prazer enorme. Até porque não é todo dia que a gente está de frente com o Fabi, né? Isso, até porque a gente chama assim as pessoas mais exóticas do mundo para participar do Você tá me canal. chamando de esquisito? Alguma Não, coisa eu do tô tipo chamando assim? de lindo, né? Lindos, olha lá. Primeira pergunta que eu tenho para você, Tobé, é o que é necessário para que o aluno perceba a importância da língua estrangeira dentro da prova do Enem e o que realmente ele precisa de saber para conseguir se dar bem na prova de língua estrangeira, mais especificamente do espanhol. A primeira coisa que a pessoa precisa saber é se ela é ou não é uma lêndia, né? É, Isso é importante. geralmente eles são. Então, assim, tem gente que quer fazer a prova de inglês, mas sinceramente o cara não consegue ler nada em inglês. Outro dia eu tava dando aula, sério, eu tava dando aula, e aí tava escrito lá, Welcome Argentina. E aí a pessoa não sabia o que era welcome. Eu falei, deve ser alguma coisa, welcome, alguma coisa, né? Sua lêndia. Tem essa música? Ai, que vergonha. Então assim, se o cara não sabe ler nada em inglês, o que você está fazendo na prova de inglês, sua lente? Você tem que fazer espanhol. Você não vai fazer espanhol porque você não sabe espanhol. Você vai fazer espanhol porque você não sabe inglês, tá? Pra que complicação? É simples assim. Certo? Sim. Porque é muito mais fácil você entender uma prova de espanhol por conta da própria questão da identidade, da proximidade com a língua portuguesa. Então esse é o primeiro aspecto, acho que você tem que se reconhecer. É lógico que se a pessoa já estuda espanhol há algum tempo, ela tem a obrigação de fazer a prova de espanhol. Mas a prova de espanhol no Enem e outros vestibulares, ela vem exatamente para facilitar um pouco da vida dos estudantes. Não quer dizer que a prova de espanhol seja tão fácil, mas ela pelo menos é uma prova legível, né, para as pessoas que estão tentando. Você percebe que o Enem desse ano ele tem uma característica, o Enem tem uma característica, querendo ou não, política, né, e pública. E até então a gente tinha no Enem uma questão social muito forte, muito preponderante. Para o Enem desse ano, você acredita que essa vertente social ela permanece, porque a gente percebe isso na prova de espanhol, ou você acredita que haja sim uma modificação para uma prova mais técnica, mais conceitual e até gramatical, por que não dizer, na prova de língua estrangeira e nas demais disciplinas? Fabi, a sua pergunta foi muito boa e eu já tenho a prova do Enem de 2017 já, entendeu? Eu já tenho o formato da prova, porque a prova desde 2014 apresenta uma estrutura. É lógico que eu não tenho a prova em mãos, né, gente? Não faz sentido. Mas a estrutura, ela está muito focada nas habilidades. Eu tenho 4 habilidades em língua estrangeira e apenas uma competência. A competência de língua estrangeira, em resumo, é o que você faz com o inglês e o espanhol que você aprendeu na vida. Na prática, ele quer saber se você sabe ler uma bula de um remédio em inglês, se você consegue olhar para um tipo... Olha que bonito o som dos pássaros, né? Muito legal, né, Fabi? Esse A gente ambiente. está A gente aqui. tá aqui na nossa fazenda, né? Fazenda bonita sua, Fabi. Muito legal isso aqui. Fabi, o que você faz com a língua estrangeira que você aprendeu na escola? Então, se você sabe ler uma bula de um remédio, se você consegue identificar um manual de instruções de um aparelho em inglês ou em espanhol, você já deve ter visto que em muitos produtos, você olha a embalagem, tem lá a identificação do produto em português e em espanhol. Do tipo, você vai olhar, por exemplo, o creme dental e está escrito crema dental.
né? Então são shampoo, que é uma coisa bem inglês, é uma palavra que já de empréstimo, né, para nossa língua. Então essa é a competência e temos 4 habilidades. Então quando eu falo que a prova já tem um formato, é porque você vai encontrar uma que é a habilidade 5, que é a primeira habilidade, que é a capacidade de associar um vocábulo. 2014, 15, 16 nós tivemos uma. Basicamente eu tenho lá a palavra, o vocábulo self-service do inglês. Não é só traduzir o vocábulo self-service. O que você associa quando pensa em self-service? O que você pensa, baby, quando alguém fala self-service? Comida. Tá vendo? Mas self-service não é só comida. Self-service pode ser comida, pode ser posto de gasolina, pode ser supermercado, porque o vocábulo self-service quer dizer autosserviço. Mas no nosso imaginário coletivo a gente já pega essa palavra que está em inglês e já associa essa palavra aqui, a comida, né? Que é muito comum. Então isso poderia ser um item distrator com o vocábulo self-service. O cara poderia pegar esse vocábulo e cobrar de você a capacidade de associação desse vocábulo com o seu tema. Nós teremos uma questão nessa perspectiva, que nas últimas provas ele colocou ditos populares, expressões. Por exemplo, sudar a lagota gorda. O que é sudar a lagota gorda? É suar bastante. Então, o que sudar a lagota gorda dentro do texto queria dizer? Você tem que saber associar esse vocábulo ao seu tema. A outra questão, cai gramática ou não cai? É a habilidade 7 da prova de língua estrangeira. Você tem que ter uma estrutura linguística e associar essa estrutura linguística a uma função social. Então é gramática com função social. Não é gramática pela gramática, é gramática com função social. Então, você que está assistindo aí o nosso vídeo aqui de frente com o Fabi, vai cair gramática na prova de espanhol? Vai, mas não é gramática pela gramática, é gramática com função social. Ano passado ele colocou uma expressão com o verbo poner. No supe que poner-me, então vocês me puse feliz. Então, eu não sabia o que colocar, o que vestir, então eu me pus a ser feliz. Então, as duas ocorrências do verbo poner, do verbo pôr, uma como vestir e a outra de você mudar o estado em que você se encontra. Muito legal isso. Então não é gramática pela gramática, é gramática destacada no aspecto semântico. E as outras duas são questões culturais. Então nós já temos uma ideia do que é a prova de espanhol. Uma com poema, com música, que envolve a função poética da linguagem, e outra com a capacidade que você tem que ter de interpretar texto, assim como língua portuguesa. E essa questão de ter uma prova já com o formato, né, bem definido, para você que está aí, eu acredito que é um recado que a gente tem a obrigação de dar em sala de aula, a ideia de que a língua estrangeira ela pode ser, sim, um fator que define sua aprovação ou não. Até porque, teoricamente, a maior parte das pessoas consegue resolver, né, os itens de língua estrangeira com maior facilidade. Só que dos 5 itens, um deles é sempre o item diferenciado, né, que é considerado o item mais Fabi, eu difícil. diria mais, sem a ajuda de nenhum professor, o aluno consegue acertar 3. Mas assim, a maioria dos alunos acertam 3. 3 das 5. Então sem professor você acerta 3 e muitas vezes com o professor você continua acertando 3. Então o que eu tenho que fazer para saltar de 3 para 5? E por que eu tenho que saltar de 3 para 5? Ora, é simples, porque eu não sei se vocês que estão assistindo esse canal aqui, se vocês sabem que a nota da prova de linguagens e códigos é a menor nota entre todas as provas objetivas do Enem. Então, em 2015, enquanto a prova de matemática ultrapassou a barreira dos 1000, foi para 1008, a prova de linguagens e códigos bateu em 835. Claro que tem vários fatores que envolvem a TRI, mas isso também diz respeito a como que as pessoas se preparam para a prova de linguagens e códigos. As pessoas não gabaritam a prova de línguas. Não é tão simples gabaritar a prova de línguas. As pessoas não estudam artes. Então, é o que eu falo. A prova que a ESCS atribui peso 4 para a prova de linguagens. Por que ele atribui peso 4? Porque ele sabe que os alunos não estudam tanto e porque eles também querem um perfil, né, mais humano. Logicamente, linguagem de código tem um peso muito grande. Capacidade de leitura do mundo, de interpretação das coisas. Mas tem uma questão também estratégica aí quando atribui peso 4. Tradicionalmente o aluno consegue 37, 38 pontos. Então com língua estrangeira e artes, o cara pode pular desses 37, 38 para 42, para 43.
E isso faz muita diferença numa aprovação, principalmente para quem quer ESCs. E eu queria que você deixasse um recado aí. A gente tem um evento, né, que você promove e tudo. Isso. Os alunos que frequentam, né, todos os pré-vestibulares de Brasília já sabem o que é a Oktoberfest e tudo. A gente vai lançar essa semana no canal. Então, pode fazer o convite. Posso fazer o meu galera. merchan aqui? O merchan? Totalmente. Pessoal, a Oktoberfest é uma festa tradicional. Ano que vem vai completar 10 anos. Vai ser muito legal, né? Ano que vem vai ter a Oktoberfest 10 anos. É uma alegria muito grande. Desde 2008 eu faço essa festa. E na última edição, foi na Bamboa, nós conseguimos colocar 1.700 pessoas, uma loucura, Fabi, muita gente mesmo. E agora, depois do Enem, nós vamos fazer lá no Garota Carioca, no dia 13 de novembro, um dia depois da segunda prova do Enem. Dia 5 tem a primeira de Linguagens e Códigos de Ciências Humanas, e no dia 12 nós temos Matemática e Ciência da Natureza. Então, no dia 13, um dia depois da última prova do Enem, nós teremos aí o nosso extravasa total, que é a Oktoberfest pós-Enem. Você não pode perder, fica aí o convite, tá certo? Pode procurar, tem minha página prof.tobé no Facebook, meu WhatsApp é 991129578. Se você quiser ter mais informações sobre os ingressos, né? O primeiro lote está R$30, então você pode adquirir. E pode ligar a cobrar, que ele é rico, tá? A gente aqui é rico, então pode ligar a cobrar sem nenhum problema, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Vê se lá com o seu todinho e o seu, né, esse seu jeitinho aí de tomar leitinho. Vai estudar, tome vergonha em sua face. A prova do Enem não é uma prova simples, ela é uma prova que existe. Então, tome cuidado aí na sua live, sabe por quê? Que a gente quer encontrar você lá na UNB ou em qualquer universidade do planeta, sendo ele brasileiro. Um beijo e me liga a cobrar, porque eu sou rica. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.